PEC que limita despesas públicas por 20 anos volta a ser tema de debate e proposta que acaba com a guerra fiscal entre prefeituras está na pauta do plenário. Boa tarde. Como a Previdência Social será atingida se a PEC que impõe um teto às despesas do governo for aprovada? A audiência pública das Comissões de Direitos Humanos e de Assuntos Econômicos debateu a questão na manhã desta segunda-feira. Representantes de entidades sindicais, de ONG e da OAB rejeitaram a proposta do governo que pretende limitar os gastos públicos pelo período de 20 anos. Se aprovada, alertam, ela pode trazer sérios prejuízos para a Seguridade Social e as áreas de assistência social, saúde e educação. A lógica da PEC 55 é, em primeiro lugar, reduzir o papel do Estado. O que se tentou lá na década de 90, o que se tentou nas perversas políticas neoliberais, ainda do tempo do regime de FHC. Então, agora quer se plantar ainda mais radical, ainda de forma mais absurda. Seguridade social superavitária, que o orçamento não está sendo cumprido e que o nosso país está nessa situação por conta de um endividamento artificialmente criado e desproporcionalmente criado por essa emissão de títulos combinada com alta taxa de juros. Perspectivas diferentes esquentam o debate na sociedade. O governo tem falado em austeridade, em evitar gastanças indevidas. Já os participantes rebatem, cobram a auditagem da dívida pública, ou seja, identificar com que e com quem ela foi contraída. E a adoção de medidas que não sacrifiquem as necessidades básicas da população. Esse é o problema do nosso país. Se a nossa população tivesse direito à vida digna, tivesse direito a emprego, nós não teríamos problema nenhum de déficit nesse país. Nós teríamos uma arrecadação vultosa. Olha como está vivendo o nosso povo, num dos países mais ricos do planeta. Isso é inaceitável. Essa PEC é uma afronta à Constituição Federal, é uma afronta aos direitos sociais. Ela não controla o único gasto que mais precisa ser controlado nesse país, que é o abusivo, o delinquente gasto com juros dessa chamada dívida pública, que nunca foi auditada e que é uma dívida gerada por mecanismos financeiros, como juros elevados, como swap cambial, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos, como a transformação de dívidas privadas em dívidas públicas. Vamos interpretar a Constituição e o Supremo é o guardião dela para quê? Incide ou não incide a despesa do servidor público no sistema de seguridade social? O sistema de seguridade social, ele deve, com todas as suas receitas, custear todas as despesas ou não? Precisamos dessa resposta, porque só com essa resposta saberemos se existe déficit ou não. E se existe esse superávit, queremos saber dos governos aonde ele foi parar. Porque se tem esse caixa que deveria acumular essas verbas, aonde foi parar esse dinheiro, senador? E esse dinheiro conseguiria muito bem sustentar o sistema no momento de crise que atravessamos. O projeto, que tem por objetivo acabar com a guerra fiscal entre os municípios, pode ser votado nesta terça-feira. A proposta também visa reforçar o caixa das prefeituras. A reforma do ISS, Imposto sobre Serviços, que é cobrado pelos municípios, está sendo discutida pelo Congresso desde 2012. O texto original é do senador Romero Jucá e fixa em 2% a alíquota mínima do imposto em todo o país, com o objetivo de inibir a chamada guerra fiscal. Quem vai nos explicar a proposta é o consultor legislativo do Senado, Rafael Borges. Rafael, obrigado por nos dar esta entrevista. De que maneira a fixação dessa alíquota mínima vai inibir a guerra fiscal? O que o município ele faz na guerra fiscal do ISS? Ele reduz a sua alíquota de determinada forma, ou pela redução da base de cálculo, ou outra maneira, para que os prestadores de serviço tenham interesse em se estabelecer naquele município, pagando uma tributação menor, né? E dessa forma haveria uma competição irregular entre os municípios. O município que descumprir essa determinação, ele vai ter essa lei considerada nula e a arrecadação que seria do município infrator passa a ser do município em que você teve a efetiva prestação de serviço.
né, onde está localizado ou está estabelecido o tomador do serviço. Uma das coisas que o projeto, uma das modificações que o projeto faz também é definir quem vai receber o tributo, qual o município que terá o direito de arrecadar o tributo no caso de operações, ou seja, que envolvam mais de um município, né? De que maneira, então, o projeto faz essa definição? O local onde efetivamente a operação de compra com cartão de crédito ela é realizada seria o local onde ocorre o fato gerador do ISS, ou seja, a arrecadação seria para aquele município onde a operação foi realizada. Um dos objetivos do projeto também é reforçar o caixa dos municípios na medida em que ele atualiza a lista de serviços que sofrerão a cobrança. A lista atual é de 10 anos, né? Muitos serviços hoje não são cobrados, né? Quais são esses? Você poderia dar alguns exemplos? Nós podemos citar um exemplo de atualização da lista, né? Onde serviços, por exemplo, desenvolvimento de software de computadores, eles são tributados hoje pelo ISS. Então, você contrata uma empresa para desenvolver um software de computador. Esse serviço já é tributado. Só que a lei usava a expressão computador. Veja, hoje você tem o tablet, né, você tem o smartphone, então você tem aplicativos específicos para essas plataformas que não eram detalhadas e não são ainda detalhados na Lei Complementar 116. Então, hoje, um dos objetivos do substitutivo também, e que já vinha nas alterações promovidas pelo Senado no projeto original, é justamente detalhar mais esse tipo de serviço para que você possa incluir, sem sombra de dúvidas. Computação em nuvem, por exemplo? Computação em nuvem, você tem, por exemplo, disponibilização de conteúdo de áudio, vídeo pela internet. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e na página da TV Senado, senado.leg.br/TV. Obrigado pela audiência e uma boa tarde.